Olá, eu me chamo Carlos Eduardo e sou integrante do PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras. Nesta primeira videoaula sobre o assunto, abordaremos alguns conceitos e resolveremos um exercício de hidrologia estatística, especificamente sobre a distribuição de Gumbel para máximos, um conteúdo estudado na disciplina de Hidrologia 1. Esta videoaula faz parte do projeto Monitoria Auxiliar do PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras. O exercício que iremos resolver apresenta o seguinte enunciado. Para a cidade de Aimorés, localizada na zona da Mata Mineira, estimou-se os parâmetros da distribuição Gumbel ajustada às frequências de uma série histórica de precipitação máxima diária anual, como sendo iguais a alfa igual a 0,0804 e Mi igual a 74,72. Com base nessas informações, pede-se então para determinar a precipitação máxima diária anual vinculada a um risco hidrológico de 20% e vida útil de 25 anos. Para iniciarmos a resolução do exercício, vamos primeiro analisar as informações que nos foram fornecidas. No enunciado do exercício nos é dado que se trata de uma distribuição Gumbel para máximos, com parâmetros alfa igual a 0,0804 e Mi igual a 74,72. Bem como é informado no item A que o risco hidrológico é de 20% e que a vida útil da obra hidráulica é de 25 anos. Veremos então alguns conceitos importantes e necessários para o entendimento e resolução deste exercício. O primeiro deles se trata de uma breve conceituação sobre a distribuição de Gumbel para máximos. Esta se trata de uma distribuição de probabilidade adequada para valores extremos máximos, sendo recomendada e muito utilizada para séries de valores máximos de precipitação e vazão. A função densidade de probabilidade da distribuição Gumbel para máximos é formulada com base em uma dupla exponencial, sendo esta igual a alfa, que multiplica a exponencial elevada a menos alfa, que multiplica um valor de máximo x, menos o parâmetro Mi, menos a exponencial elevada a menos alfa, que multiplica um valor de máximo x menos o parâmetro Mi. E o formato, como já foi falado, é de uma dupla exponencial. O que buscamos então é estimar a probabilidade de um valor xi ser igualado ou superado, notadamente porque usamos este cálculo para a estimativa de chuvas e vazões de projeto, fazendo-se necessário calcular o risco deste evento histórico ser superado. É o que podemos verificar então graficamente, em que a área em azul representa a probabilidade de um determinado evento xi ser superado por um evento x. A partir da integração da função densidade de probabilidade, obtemos a função cumulativa de probabilidade, que na forma de excedência é dada por a probabilidade de um evento x ser igual ou superar um evento xi é igual a 1 menos a exponencial elevada a menos a exponencial elevada a menos o parâmetro alfa, que multiplica um valor de máximo x menos o parâmetro Mi. Usamos a forma de excedência nesse caso por se tratar de uma série histórica de valores máximos. Se se tratasse de uma série histórica de valores mínimos, seria no caso a forma de não excedência, e aí seria a distribuição Gumbel para mínimos. Tal distribuição apresenta dois parâmetros, sendo estes os parâmetros alfa e Mi. O parâmetro alfa é estimado como sendo 1,2826 dividido pelo desvio padrão amostral, assim como o parâmetro Mi é estimado como sendo a média amostral menos 0,45, que multiplica o desvio padrão amostral. Apresentada então a função densidade cumulativa de probabilidade da distribuição de Gumbel, assim como os parâmetros desta, vamos introduzir um novo conceito, que se trata do conceito de tempo de retorno. O tempo de retorno representa o inverso da frequência com que um evento pode ser igualado ou superado em um ano qualquer e de forma independente. Quando assumimos que na distribuição de probabilidades a frequência, no caso de um evento x, ser maior ou igual a um evento xi, no caso de superar o evento xi, é estimada pela probabilidade de um evento x superar um evento xi, o tempo de retorno é então o inverso da probabilidade de excedência.
E é importante também salientar que isso é válido para o caso em que estamos estudando, que é uma série histórica de valores máximos. Para séries históricas de valores mínimos, este é dado como o inverso da frequência de não excedência. Então, aí seria o outro caso, no caso da distribuição Gumbel para mínimos. Todavia, o cálculo do tempo de retorno apenas com base no seu conceito não é suficiente. É necessário calcularmos o risco hidrológico, que está associado à probabilidade de um evento ser igualado ou superado em um intervalo de tempo com n anos menor que o tempo de retorno, sendo este intervalo de tempo associado à vida útil da obra hidráulica. Em realidade, calculamos este considerando a probabilidade de que o evento considerado não ocorra, já que em se tratando de obras hidráulicas, devemos ter baixo risco hidrológico e considerável vida útil. Assim, a probabilidade de não ocorrência deste evento em um dado ano é dada como sendo a probabilidade de não ocorrência deste evento em um ano é igual a 1 menos a probabilidade de ocorrência deste mesmo evento em um ano. Já a probabilidade de ocorrência deste evento no período de vida útil da obra hidráulica é dada como sendo a probabilidade de não ocorrência no intervalo de n anos, correspondente à vida útil daquela edificação ou obra hidráulica, é igual à probabilidade de não ocorrência em um ano elevada à vida útil da obra hidráulica. Assim, a probabilidade de ocorrência ou o risco hidrológico será dado por... O risco hidrológico, então, é dado como 1 menos a probabilidade de não ocorrência no intervalo de n anos. No caso, só estamos retirando, aí é um valor decimal, estamos retirando a probabilidade de não ocorrência para obtermos o risco hidrológico, certo? Substituindo a probabilidade de não ocorrência em um intervalo de n anos pela probabilidade de ocorrência em um único ano elevado à vida útil da edificação, como já mostramos anteriormente, temos então que o risco hidrológico é igual a 1 menos a probabilidade de ocorrência em um único ano elevada à vida útil da edificação em anos. Como a probabilidade de não ocorrência em um ano considerada é igual a 1 menos a probabilidade de ocorrência, podemos então substituir, em que obteremos que o risco hidrológico é igual a 1 menos 1 menos a probabilidade de ocorrência elevada à vida útil da edificação. Uma vez que o tempo de retorno é igual ao inverso da probabilidade de ocorrência, isso significa que a probabilidade de ocorrência é igual ao inverso do tempo de retorno. Então, se substituirmos a probabilidade de ocorrência P por o inverso do tempo de retorno, obteremos então que o risco hidrológico é igual a 1 menos 1 menos o inverso do tempo de retorno elevado à vida útil da obra hidráulica. Com os conceitos repassados, então, já somos capazes de resolver o item A do exercício, que pede para calcularmos a precipitação máxima diária anual vinculada a um risco hidrológico de 20% e uma vida útil de 25 anos. Partimos então para a resolução do exercício propriamente dita. Primeiro, teremos de calcular o tempo de retorno associado a este risco hidrológico e vida útil. Faremos isso por meio da equação de cálculo do risco hidrológico, já introduzida anteriormente. Uma vez que já temos o risco hidrológico, que é de 20%, e a vida útil, que é de 25 anos, isolaremos na equação o termo que queremos, que se trata do tempo de retorno. Para iniciar, iremos subtrair um de ambos os lados da igualdade, de modo a cancelarmos o termo 1 após a igualdade, e obteremos então que o risco hidrológico menos 1 é igual a menos 1 menos o inverso do tempo de retorno elevado à vida útil da obra hidráulica. Posteriormente, podemos elevar ambos os lados da igualdade ao inverso da vida útil da obra hidráulica, de modo a cancelarmos o expoente do componente que contém o tempo de retorno, que é a componente de nosso interesse e a variável que queremos isolar. Deste modo, obteremos então que o risco hidrológico menos 1 elevado ao inverso da vida útil da obra hidráulica é igual a menos 1 menos o inverso do tempo de retorno. Faremos então o jogo de sinal de modo a não retirarmos, no caso, os parênteses. Teremos então que o risco hidrológico menos 1 elevado ao inverso do tempo de
vida útil da obra hidráulica é igual a menos 1 mais o inverso do tempo de retorno. Aí, podemos então somar um de ambos os lados da igualdade, de modo a cancelarmos o termo menos 1 e isolarmos o inverso do tempo de retorno, que é a variável que queremos isolar na equação. Obteremos então que o risco hidrológico menos 1 é elevado ao inverso da vida útil da obra hidráulica mais 1 é igual a 1 sobre o tempo de retorno, o inverso do tempo de retorno. E então podemos multiplicar ambos os lados da igualdade pelo termo tempo de retorno, de modo a termos ele no primeiro fator. Teremos então que o tempo de retorno que multiplica o risco hidrológico menos 1 elevado ao inverso da vida útil da edificação mais 1 será igual ao fator 1, no caso, o tempo de retorno dividido pelo tempo de retorno é igual a 1. Podemos então apenas isolar o termo tempo de retorno, passando tudo que multiplica este para o outro lado da igualdade. Na forma de divisão, teremos então que o tempo de retorno é igual a 1 dividido por 1 menos o risco hidrológico elevado ao inverso da vida útil da edificação ou obra hidráulica. Com isto, obtemos então a equação do tempo de retorno. Com a equação que nos dá o tempo de retorno e sabendo o risco hidrológico e a vida útil da obra hidráulica, podemos então substituir nesta e determinarmos o tempo de retorno. Substituindo, teremos que o tempo de retorno é igual a 1 dividido por 1 menos o risco hidrológico, que é de 20%, elevado ao inverso da vida útil da obra hidráulica, que neste caso é de 25 anos. Com a substituição de tais valores, obtemos um tempo de retorno de aproximadamente 112,54 anos, ou arredondando para baixo, 112 anos. Calculado o tempo de retorno, podemos finalmente calcular a precipitação máxima diária anual associada a este risco hidrológico e vida útil. Para tanto, usaremos a função cumulativa de probabilidade da distribuição de Gumbel para máximos, que já introduzimos anteriormente, sendo esta igual à probabilidade de um determinado evento x ser igual ou superar um determinado evento xi, e dada por 1 menos a exponencial elevada a menos a exponencial elevada a menos o parâmetro alfa, que multiplica o termo x ou xtr, que neste caso representa a precipitação máxima diária anual, menos o parâmetro μ. O que queremos neste caso, então, é isolarmos o termo x, que representa a precipitação máxima diária anual. E faremos isso por meio de um jogo algébrico. Iniciaremos, neste caso, com a subtração de menos 1 de ambos os lados da igualdade, de modo a cancelarmos o termo 1 após a igualdade. Teremos então que a probabilidade de um determinado evento x ser igual ou superar um determinado evento xi menos 1 é igual a menos a exponencial elevado a menos a exponencial elevado a menos alfa, que multiplica o termo x menos o parâmetro μ. Após isso, podemos então multiplicar ambos os lados da igualdade por menos 1, de modo a tirarmos o sinal negativo da exponencial após a igualdade. Teremos então que 1 menos a probabilidade de um determinado evento x ser igual a superar um determinado evento xi é igual a exponencial elevada a menos exponencial elevada a menos o parâmetro alfa, que multiplica o termo x menos o parâmetro μ. Já sabemos também que o tempo de retorno é igual ao inverso da probabilidade de excedência neste caso. Então, a probabilidade de excedência é igual ao inverso do tempo de retorno. Substituímos então nesta equação e obteremos que 1 menos o inverso do tempo de retorno é igual a exponencial elevada a menos a exponencial elevada a menos alfa, que multiplica o termo x menos μ. Como a função logarítmica neperiana é o inverso da função exponencial, aplicaremos esta de ambos os lados por 2 vezes para retirar o termo x do expoente da exponencial. Teremos então que o ln de 1 menos o inverso do tempo de retorno é igual a menos a exponencial elevado a menos o parâmetro alfa, que multiplica o termo x menos o parâmetro μ, no caso aplicando o logaritmo uma vez. E aplicando o logaritmo mais uma vez, obtemos então que o logaritmo neperiano do menos logaritmo neperiano de 1 menos 1 sobre o tempo de retorno é igual a menos alfa, que multiplica
o termo x, que é o termo de nosso interesse, está relacionado à precipitação máxima diária anual, mais alfa, que multiplica o parâmetro μ. Podemos, então, subtrair o termo alfa, que multiplica o parâmetro μ, de ambos os lados da igualdade e dividir por menos alfa, de modo a isolarmos o termo x ou xtr, que representa a precipitação máxima diária anual vinculada a este risco hidrológico de 20% e vida útil de 25 anos. De modo que obteremos então que o ln do menos ln de 1 menos o inverso do tempo de retorno, menos alfa, que multiplica o termo μ, dividido por menos alfa, nos dará a precipitação máxima diária anual. Podemos então simplificar a segunda parte da equação, uma vez que o termo μ está multiplicado e dividido por alfa, de modo que obteremos que a precipitação máxima diária anual vinculada a esse risco hidrológico e vida útil é igual a menos o ln, do menos ln de 1, menos o inverso do tempo de retorno, dividido pelo parâmetro alfa, mais o parâmetro μ. Aplicando então os valores que nos foram dados, neste caso que só utilizaremos o tempo de retorno, que foi calculado e foi de 112 anos, e os parâmetros alfa e μ que foram dados, temos então que a precipitação máxima diária anual vinculada a este risco hidrológico é igual a menos o ln, do menos ln de 1, menos o inverso do tempo de retorno, que neste caso foi de 112 anos, dividido pelo parâmetro alfa, que é igual a 0,0804, mais 74,72, e obteremos então uma precipitação máxima diária anual de aproximadamente 133,35 milímetros. Então, nós calculamos o que o exercício pediu, arredondando para baixo, teremos aí uma precipitação máxima diária anual de aproximadamente 133 milímetros, que é o que o exercício nos pedia. Então, este foi o exercício da parte de hidrologia e estatística para a distribuição de Gumbel para máximos. E acompanhe o nosso canal, que estaremos sempre colocando novos materiais, seja da parte de hidrologia, seja de outras disciplinas relacionadas ao curso de engenharia agrícola. E eu agradeço e espero ter ajudado a todos.